Então, nós viemos aí nessa evolução, nessa lei de progresso, cada vez mais, né, trabalhando esse ser espiritual que somos. E aí, né, eu falei, como é que eu vou começar? Eu vou começar pelo princípio de todas as coisas, pela causa primária, né? Pelo ser soberanamente justo e bom, que é Deus. Então, Deus existe de todo sempre. E Deus criou dois elementos que constituem todo o universo, que é o princípio espiritual e o princípio material, que está no fluido cósmico universal, que André Luiz poeticamente fala que é o hausto de Deus, a força do todo sábio. E aí, daí nós temos o espírito e a matéria, que vão seguindo processos evolutivos. Antes de passar, eu queria buscar em Emmanuel, eu trabalhei muito em Emmanuel, o que ele fala? Como devemos interpretar a sentença, Deus fez o mundo do nada? Aí olha o que Emmanuel responde. O primeiro instante da matéria está para o espírito da minha esfera, tão obscuro quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Compreendemos, contudo, que, sendo Deus o verbo da criação, o nada nunca existiu para o nosso conceito de observação, porquanto o verbo, para nós outros, é a luz de toda a eternidade. Então, para espíritos da esfera de Emmanuel, compreender o primeiro instante da matéria ainda era obscuro, tanto quanto a primeira energia espiritual. E é buscando em Emmanuel essa relatividade que nós vamos trabalhar um pouquinho essa nossa evolução, né? Tudo mostra a existência do Ser Supremo, porque aí nós tiramos um axioma da nossa ciência, né, terrena, que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, tudo que nós olharmos, que não for obra do homem, é obra de Deus. E tudo demonstra a sua inteligência, o seu amor, a sua solicitude e a sua providência para com todos nós. Então, a união do princípio espiritual e da matéria é que faz a intelectualização da matéria. Isso está em Gênesis. O princípio espiritual mais o princípio material gera novos corpos materiais. Tudo no universo está submetido à lei do progresso. Desde a célula verde, desde o embrião errante, a cadeia das espécies. Cada elo dessa cadeia representa uma forma de existência que conduz a uma outra forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Então, nós viemos nesse processo evolutivo, até que a gente tem o pensamento contínuo, começamos a pensar, começamos a ter consciência, a ter livre-arbítrio relativo. E aí, Santo Agostinho nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente. Então, uma coisa está interligada com a outra. Os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva,
mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Vamos só terminar o raciocínio. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais, o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Então, tudo está num processo de evolução. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperecível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então, o Santo Agostinho nos fala que os mundos são criados, não é? Desde molécula, e passa por sucessivas escalas de aperfeiçoamento, e assim como o homem vai se aperfeiçoando também o planeta, vai se aperfeiçoando os animais, ou seja, tudo passa por esse cadinho da evolução. De grau em grau, todos estamos evoluindo. E o importante, quando a gente fala assim, moralmente, por que é importante a gente saber disso? Primeiro, a gente entender que está tudo interligado. Nós estamos interligados com tudo. Nós fazemos parte de um sistema em que o que acontece com uma parte, né, vai refletir na outra. Então, tudo está interligado e interdependente. Aí a gente pensa assim, nesse momento em que a Terra está passando por uma transição, em que nós estamos vivendo momentos difíceis, dolorosos às vezes, mas como a gente tem consciência que nós estamos num momento evolutivo, nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E então a gente começa a entender que Deus não nos cria, né, como uma fábrica produz aquele monte de uma vez. Então, por isso que nós temos aqui neste planeta nossos irmãos com evoluções muito diferentes. E isso nos ajuda a entender que, por mais diferente que somos, na maneira de pensar e de agir, nós não deixamos de ser irmãos. E não deixamos de ser filhos de Deus. E Emmanuel vem completar esse raciocínio de Santo Agostinho. Antes tem primeiro no livro dos Espíritos. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-lo, proporcionando-lhe as provações na vida corporal. Sua justiça, porém, concede realizar em novas existências o que não puderam fazer e concluir numa primeira prova. Então, nós estamos evoluindo, aquilo que nós não conseguimos fazer agora, nós vamos fazer depois. É claro que quanto mais a gente aproveitar essa oportunidade ímpar de estarmos reencarnados neste momento do globo, melhor para nós. Tem uma mensagem de Bezerra de Menezes que fala que nós prometemos a Jesus que estaríamos aqui para contribuir nesse momento de transição do planeta. E aí ele ainda fala assim, Bezerra de Menezes, que outros reclamem, que outros tenham má vontade, mas que nós persistamos em tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Então, nós estamos vivendo num momento em que nós precisamos exercitar todos os dias tudo que o Cristo tem nos ensinado. Nos ensinou, nos ensina e vai continuar nos ensinando, até a gente realmente está registrado, né, essa construção do reino de Deus dentro de nós. Né? A paciência, a bondade, a benevolência, a indulgência, não são meras palavras. Se nós estivéssemos vivenciando isso hoje, nós estaríamos contribuindo de uma maneira mais eficaz
nesse momento difícil que passa o planeta, que passa o nosso país. Não é? Então, vamos ver agora. Como tudo evolui, não há saltos, né, gente? É degrau a degrau. Então, aqui na Gênesis, eu peguei, não há transição brusca na natureza. É provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra devem ter pouco diferenciado do macaco pela forma exterior e, sem dúvida, não muito mais pela inteligência. Isso está numa das obras básicas, em Gênesis, capítulo 11, de 15 a 16. E aí, Emmanuel que vem nos contar, né, como sempre, Emmanuel, no livro Consolador, ele diz: como vamos interpretar o nosso parentesco com os animais? E ele diz: considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal. Então, os animais um dia chegarão ao reino hominal. Como, por sua vez, alcançaremos nós, ao ecoar dos milênios, a situação de angelitude? Porque esse é um determinismo de Deus. Todos nós fomos criados simples e ignorantes para que, nesse progresso, a gente chegue àquilo que está destinado para todos nós, né? Que é o nosso estado de perfeição, que é o estado de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque o sentimento à solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos, visível e invisíveis. Então, Emmanuel aqui fala que a gente deve buscar nisso esse sentimento de solidariedade e de amor para com tudo que a gente vê e que também a gente não vê. E aí ele fala que o mineral foi a atração, né? Quem é professor de química aí, né? A atração dos átomos. O vegetal é a sensação. Quem já teve oportunidade de observar as plantas, como eles buscam a luz do sol, eles viram, não é? Eles viram a sensação. O animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade dos laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Olha bem o que Emmanuel fala conosco, né? Estamos todos interligados, estamos todos precisando construir esse santuário, né, de fraternidade. É o amor que nós devemos ter para com os seres que estão abaixo da nossa escala. Quantas pessoas, né, tratam mal os animais, as plantas, com desrespeito ao meio ambiente, né? Como se a gente pudesse usar os recursos de forma irresponsável e que não vamos ter que responder por isso. Respondemos, não é? Sempre vamos responder todas as vezes que desarmonizamos tudo que foi criado. E, às vezes, as respostas têm um alto preço, não é, gente? Ação e reação. Então, Emmanuel aqui nos fala, né, desse caminhar sucessivo, desde o mineral até a angelitude. Também, segundo Emmanuel, na pergunta 204, também do Consolador, ele fala: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral? Aí Emmanuel fala que não. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará
para a perfeição infinita. E Emmanuel ainda nos explica, para que a gente não tenha dúvida, o que é o sentimento e o que é o conhecimento. Ele fala que, para nós, aqui, né, no círculo acanhado do orbe terrestre, a nossa maneira pequena ainda de entender as coisas, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Que é imprescindível os dois, mas que não há como negar que o adiantamento moral ele é superior ao adiantamento intelectual. Porque, às vezes, com o adiantamento intelectual, a gente faz muitas coisas que podem comprometer a nossa existência. Diga para nós tudo que nós estamos vivendo, né? Um salto, uma revolução social, tecnológica, né, científica, como nunca se houve. E o mundo é melhor? É mais magnânimo, fraterno? Respondam por nós as tristes estatísticas que nós todos sabemos de violência no nosso país e no mundo. Então, o adiantamento intelectual ele é importante, mas ele pode nos levar a complicações, não é? Quando a gente não age com o devido amor. Então, muito do que nós vivemos ainda, nós poderíamos estar melhores se nós tivéssemos acompanhado um pouco mais o adiantamento moral. Então, nós estamos meio atrofiados. Na área tecnológica, científica, estamos muito bem. Mas na área da moralidade, há muito a ser feito. E o lindo do Espiritismo, ele não fala que é para você fazer para o outro, é para você fazer em você. Não é? Então, assim, o que eu preciso trabalhar? E todos nós precisamos trabalhar, gente. Todos nós precisamos trabalhar o nosso aspecto moral, o nosso adiantamento moral, no nosso dia a dia. É por isso que o Cristo falou, orai e vigiai. Porque rapidamente a gente sai da sintonia, né, e vai de novo para aquilo que nos leva a dificuldades maiores do que as que nós já temos. Então, todos nós precisamos trabalhar o que eu preciso. Eu falo que é uma conversa com a gente mesmo, de si para consigo, né? E com Deus, que está em tudo e em todos. O que eu preciso fazer moralmente? O que eu preciso caminhar? E todos os dias é uma oportunidade para a gente recomeçar. Hoje eu fui intolerante. Opa, amanhã é a oportunidade para treinar mais a tolerância. Hoje eu fui grosseiro. Bacana, amanhã é a oportunidade de treinar a mansuetude. Não é? Quando a gente está com mansuetude, quando a gente está manso, dificilmente a gente vai ser grosseiro. E todos nós, gente, isso aí não é para vocês, é para todos nós aqui, todos, encarnados e desencarnados. Né? Não tem nenhum problema, eu tenho certeza, a parte intelectual. A nossa parte é moral. Todos nós precisamos, no nosso dia a dia, estar trabalhando mais esse lado moral nosso. E aí Emmanuel fala sobre essa superioridade do aspecto moral sobre o adiantamento moral, sobre o adiantamento intelectual. E aí, quando Jesus conversa com Nicodemos, né, Nicodemos vai perguntar para Jesus, pode um homem, sendo velho, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Isso é possível? E Jesus, como nosso mestre, né, ele responde, o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Necessário vos é nascer de novo. E aí vai lá para o título, né? Nós estamos evoluindo e vamos renascer e nascer quantas vezes forem necessárias, até que atinjamos o nosso objetivo, que é o objetivo que Deus traçou para cada um de nós,
que é a perfeição. Para isso, nós temos cada reencarnação ir trabalhando mais e mais, tanto os aspectos intelectuais quanto os morais. O que nós precisamos caminhar mais? E aí nós não temos outro modelo, né, gente? Outro modelo e outro guia sem ser o Cristo. Como hoje a Iralda falou, mas a gente já sabe, sabemos, nós ainda nos vivemos. Emmanuel diz que não precisava da gente falar mais nada sobre o Cristo, que todo mundo já sabe. Mas a gente ainda não aprendeu, não vivemos. E Joana de Ângeles fala, que a gente vai ter que ir falando e falando, até que isso vai introjetar em nós, e nós vamos viver. Aí, na hora que eu estiver naquela conversa com os amigos, eu vou lembrar que, se eu manter a minha sintonia, eu não vou cair na conversa menos digna. Quando eu estiver naquele momento de intimidade com alguém, eu vou lembrar do respeito devido a mim e ao outro. E isso são construções que nós vamos fazendo dentro de nós, de respeito, de educação. Na verdade, é um processo educacional. Nós estamos nos educando como Espírito eterno, até aprender todas as coisas. Também o Livro dos Espíritos nos fala, O que é a felicidade? A felicidade é saber todas as coisas. Eu sei tudo, eu entendo de tudo, eu conheço, eu sei. Eu sei que eu sou um espírito, eu sei que eu vou desencarnar, que daqui a pouco todos nós vamos desencarnar e vamos estar diante de nós mesmos. E, como diz Emmanuel, a grande surpresa da morte, que ele coloca lá na introdução do livro Nosso Lar, é justamente a gente encontrar conosco mesmo. Então, o que é desencarnar? É você encontrar com você mesmo, sem mais véus de ilusão. Todos nós, exatamente como somos. Mas, como nós temos tantas oportunidades, e tudo nos convida sempre a recomeçar, eu coloquei essa oração, que ela é muito linda. E nós vamos pensar juntos, sobre essa prece. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que assinalastes. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique em nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça, e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz, através de nossas lágrimas. E, nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Assim seja. Aí eu vou pôr uma prece na apresentação, porque essa prece, ela coloca tudo que
que todos nós já passamos. As nossas fraquezas, os nossos medos, a vontade de Deus que deve prevalecer sobre a nossa, né? As nossas limitações que nos impedem de ser realmente mais eficaz, mais feliz com o nosso irmão, no nosso dia a dia. Então, essa prece é um pedido de socorro a Deus para que nos ajude a ser o que nós devemos ser. Todos nós. E aí, quando a gente vê nesse contexto conturbado que nós vivemos, né, gente, em todos os aspectos, aonde que a gente vai colocar isso? Ai, em que momento? E, às vezes, a gente pensa que precisa acontecer coisas espetaculares para a gente colocar em prática. É no nosso dia a dia, é dentro de casa, é no nosso trabalho, é no trânsito, são no nosso dia a dia comum. Não vai aparecer nenhum fato espetacular para a gente comprovar, né, a nossa submissão aos desígnios de Deus. Tudo que já está acontecendo na nossa vida, nós não estamos olhando. Então, é dentro do lá, o que eu preciso fazer? Quantos conflitos, quanta solidão, quantos medos, quantas dificuldades entre pais, filhos, quanta falta de fraternidade dentro do lar, de paciência, de intolerância. Aí, às vezes, alguém está pensando assim, bem que alguém podia estar aqui ouvindo isso. É para você mesmo que está aqui ouvindo isso. Não é para o outro que não está aqui, é para você. Porque quando a gente fala assim, e quanto que eu contribuo para essas intolerâncias? Emmanuel tem uma mensagem linda que ele fala assim, quando a gente está mais em sintonia, a palavra menos feliz é acolhida no algodão do silêncio. Olha que profundo isso, né, gente? Quando a gente está em harmonia, a palavra menos feliz é acolhida no algodão do silêncio. Quantas vezes nós estamos precisando calar? Não é? Então, são coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. No trânsito, tem hora que está um caos, né? É nessa hora do caos que nós precisamos ter equilíbrio para não sair fazendo um caos pior do que já está. Não é normal nós sermos campeões mundiais de acidente do mundo. Isso tem muito a ver com as nossas intolerâncias, com as nossas faltas de responsabilidade, para a gente achar que só acontece com o outro, que não deixa de ser uma imaturidade. E tudo é educação. Cada experiência, oportunidade de reencarnação, nós estamos aprendendo. É mais fácil aprender aqui, porque aqui nós estamos 1000 vezes menos do que somos no mundo espiritual. É mais fácil domar minha personalidade difícil aqui. É mais fácil educar a minha maneira de pensar aqui. É mais fácil tirar a violência dos meus atos, dos meus gestos, aqui. Aqui é muito mais fácil. Então, essa gratidão que nós devemos ter de estar neste exato momento reencarnado para contribuir que o reino de Deus se estabeleça. Primeiro em nós, né, gente? Então, todos nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, contribuindo para que esse planeta saia do mundo de provas e expiações, onde as lágrimas e as dores prevalecem, onde a iniquidade, né, para um mundo de regeneração. Todos nós, né, que estamos tendo a oportunidade de saber um pouquinho mais, estamos aqui justamente para contribuir. E aí, gente, não tenho... eu sei que todo mundo quer ser melhor. Quem não quer? Quem não quer ser melhor? Quem não quer ser bom? Todos nós queremos. Mas a gente tem que ter esse olhar para nós,
Não um olhar, como diz, chicotinho na mão. Um olhar de amor. E se eu quero ser melhor, eu tenho que pedir àquele que é o meu mestre, que é o meu guia. E a gente faz muito isso através da prece. Que muitas pessoas subestimam a prece. A prece é o seu momento de convivência com a espiritualidade maior, com Jesus, com Deus. Não é? Então, quando a gente se eleva na prece, seja onde estiver, como você estiver, os céus ouvem. Porque também essa doutrina bendita já nos diz que não há prece sem resposta. Será que utilizamos bem? Será que estamos utilizando bem? Né? Eu vejo que ainda tem muitos lares que não fazem o culto no lar. Mas o que isso tem a ver, né, André? Está saindo do tema, você tem que falar de evolução, de progresso, né? É porque nós estamos a caminho dessa luz. E o nosso lar, como diz, não é simplesmente uma casa. É o asilo de nós espíritos, é onde nós vivemos. E que nós precisamos brindar. Porque a prece brinda, porque a prece gera uma energia que a espiritualidade pode usar para nos ajudar, inclusive. Tem um livro de André Luiz, Sexo e Destino, fugiu o nome, mas e ele fala que a espiritualidade estava lá, mas eles não conseguiam ajudar, porque na casa ninguém tinha o hábito da prece. Já pensou, gente? Então, a espiritualidade está lá, mas ninguém lá tinha o hábito da prece. E quando a gente fala da questão do culto no lar, né, qual a importância nesse momento que a gente está vivendo? Né? Que qualquer coisinha a gente desarmoniza. Qualquer probleminha a gente já fica mais alterado. Então, o culto no lar é um momento de intimidade com os nossos, que a gente ama, e com a espiritualidade também. Então, 15 minutinhos por semana, né? Todos nós podemos agendar, arrumar um tempinho para fazer isso. E Joana de Ângeles disse que quando a gente faz o culto no lar, a gente convida Jesus para ficar conosco durante a semana. E ela diz mais, que quando a gente faz o culto no lar, nós protegemos o nosso lar, nós protegemos o nosso edifício, nós protegemos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, nós protegemos a nossa rua. Por que a gente não acredita? Por quê? Por que nós somos resistentes? Ou faz por obrigação? Não entende que é um momento muito bacana para nós, Espírito Eterno. Então, nesse processo evolutivo a caminho da luz, né, todos estamos a caminho dessa luz, né, que o nosso ponto, né, caminhando para o Cristo. Que ele falou que ia preparar os lugares, que na casa do Pai tem muitas moradas. Ele falou, brilhe a vossa luz. Não é? E nós estamos aqui para fazer isso, para aprender a brilhar a nossa luz. E aí eu lembro que Emmanuel fala que nós temos muitas dificuldades, mas que nós podemos vencer essas dificuldades se nós persistirmos e não olharmos para trás. Pegar o facho de luz que o Cristo coloca em nossas mãos e caminhar para frente, sem olhar para trás. Esse sem olhar para trás é sem voltar nas mesmas dificuldades que a gente sempre teve, nos milênios do porvir, né, gente? Do que já passou e do que ainda há de vir. Quantas reencarnações teremos ainda? Não sabemos. Por que estamos vivendo um mundo com tantas dificuldades? Cada um está no seu processo evolutivo. E aquele que, às vezes, você é tão duro com ele está caminhando melhor no processo evolutivo dele do que você.
Aí, de novo, a gente vai para a caridade segundo o que o Cristo falou. Não é? A caridade viva, atuante no dia a dia. Benevolência para com todos. Não tem exceto para isso, exceto para aquilo, né, gente? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Porque se a gente não for cínico, a gente sabe o tanto de imperfeições que nós temos. Como eu vou cobrar do outro uma coisa que eu sei que eu tenho um monte de coisas fragilizadas dentro de mim? E, por fim, perdão das ofensas. Quem não erra? Como não vou perdoar, não, porque minha mãe fez isso comigo. Cada um de nós está fazendo o melhor que a gente dá conta. Né? Então, para a gente falar que não perdoa, a gente não pode nunca ter errado. E como o único que nunca errou aqui neste planeta se chama Jesus Cristo, todos os demais têm que perdoar, porque é da lei. Né? A lei do progresso. Então, gente, aí eu não podia terminar sem Kardec. Ixi. Volta. Amo isso que Kardec coloca para nós sobre as leis. Né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Para isso que estamos aqui. Né? Então, vamos pensar, né, nessa escala evolutiva nossa, aproveitar ao máximo para a gente poder dar uma arrancada bacana, né, nessa evolução nossa.